Ver se ajeito aqui uma câmera talvez aqui improvisada aqui só para ver aqui. Enfim. Aqui um ponto de equilíbrio talvez instável, né? A apresentação parou, né? Isso voltou agora, né? A apresentação ainda está funcionando. É o pessoal aí do Eventos Virtuais, acho que é o pessoal do audiovisual, não é isso? É gente? Ah, sessão. Pô, Jéssica, obrigado, cara. Você pode ter mandado uma mensagem. Agora você quer acessar e a gente encontra para liberar a conexão. Pronto, pode liberar, porque a gente vai começar agora. Obrigado. Você prefere apresentar de novo aí, Clebson, ou vai já? Não, apresenta de novo, sim. Já é isso. Olá pessoal, bom dia, muito obrigado pela presença de todos para mais uma edição dos seminários do PROMAT, Programa de Graduação em Ciências Materiais da Universidade da Costa Bahia. Hoje a gente tem a honra de receber o professor Everaldo Almeida Lima Júnior, professor da UFPB. O professor Everaldo tem graduação em Matemática na Universidade da Grande, fez mestrado também na Universidade Grande e o doutorado em matemática pela Universidade Federal do Ceará, no Estado de Sanduíche, na Universidade de Granada. Prazer receber o professor Geraldo aqui conosco. Hoje nos nossos cenários ele vai apresentar o cenário Total Trappers, Manifolds and Generalizing Topos and Open Spacetimes e Supersymmetry of Black Holes. O professor Geraldo, novamente agradecendo a disponibilidade na presença da de hoje. A palavra é sua. Enfim, obrigado aí, Clebson, enfim, agradeço aí, né, o pessoal, em nome do Clebson, que me convidou diretamente, e pelas palavras aí. Realmente é uma honra apresentar aqui para vocês o meu trabalho, enfim, de matemática, mas totalmente relacionado com a física, onde a inspiração principal é dessa, enfim, a modelagem do espaço-tempo, né? Então, a gente tem essa motivação física e as equações acabam, no caso aqui também aparecem inequações, né? Acabam por modelar, e a gente tem essa publicação juntamente com a Maria Andrade, o Calvi Cruz e o Ramon Figueira, que foi meu aluno doutorado, o Calvi e o Figueira. E a gente publicou nessa revista recentemente esse primeiro trabalho sobre o conceito que a gente, enfim, já foi desenvolvido, mas de totalmente aprisionados, que na verdade é uma espécie de supersimetria, né? Então acaba sendo relacionado. Bem, então vamos prosseguir aqui para a motivação inicial, né, que é inspirado na relatividade geral e no conceito de buracos negros, né? Como aí vocês são da física, né? É uma velocidade limite aí que realmente acontece até para a luz, né? Então tem esse limite de velocidade. Bem, então baseado na ideia do Penrose, né, de superfícies aprisionadas, que, enfim, essencialmente são as superfícies que ficam dentro do buraco negro, né? Então essas superfícies, elas podem ser esféricas, podem ser mais, digamos, menos simétricas, porém no Schwarzschild, que vai aparecer mais à frente, elas aparecem as esferas também ali dentro, que é uma simetria, digamos, em todas as direções. E com esse estudo de buracos negros, de superfícies aprisionadas, o que a gente se dedica aqui é as totalmente aprisionadas, que é um pouco mais, quer dizer, que é mais exigente do que apenas aprisionadas. Elas devem ser aprisionadas em todas as direções. De ter uma simetria, digamos, mais exacerbada do que as superfícies detalhadas pelo Penrose. Uma outra característica é que a gente trabalha com subvariedades, então a dimensão de superfícies é, digamos, extrapolada basicamente nas ideias matemáticas também, né? Usar qualquer dimensão,
mas particularmente vai valer também para as superfícies. Lembrando que existe também o conceito de superfície totalmente aprisionada, que seria um caso do paper das superfícies aprisionadas do Penrose. Então, a superfície aprisionada, que tenha uma alta simetria, ela vai ser também totalmente aprisionada. Bem, um pouco de história da relatividade geral, apenas tópicos, aqui só para registrar. A relatividade geral começa em 1915, o próprio Schwarzschild, ele obtém a solução para a equação de Einstein logo no ano seguinte, e o Penrose, já bem mais à frente, ele desenvolve esse conceito aí de superfície. Na verdade, aqui tem um pequeno erro, superfície aprisionada. Só que eu trabalhei lá diversas vezes com subvariedades, ou seja, dimensões qualquer, acabei achando aqui, mas o Penrose trabalha nesse artigo dele especificamente para superfícies. Bem, mais recentemente, enfim, em alguns anos o Sinovilla também trabalha com as superfícies subvariedades aprisionadas em diversos modelos para o espaço-tempo, e ele cunhou esse termo em 2007 nos seus artigos de totalmente aprisionada. Esse artigo ele cunha vários tipos de superfícies aprisionadas, totalmente aprisionadas, subvariedades, futura aprisionada, passado aprisionada, marginalmente, enfim, são diversos conceitos. É uma lista lá enorme, em que ele não trabalha todos os conceitos, mas ele detalha essa definição. A gente vai falar mais à frente como seria essa superfície aprisionada. Então aqui a gente tem a formulação do Einstein, para das equações aqui, enfim, o nosso colega aí, e também tem o Schwarzschild, foi justamente quem conseguiu aí durante a guerra fazer as equações. Agora aqui tem um detalhe aqui, acabei olhando aqui, os sinais, a gente está usando a convenção trocada, aqui nessa métrica do Schwarzschild, pela figura, você multiplica ela aí por -1, que é justamente a métrica, a notação mais, menos, e a gente vai usar aqui ao longo eu usei ao longo do paper, e a gente vai usar ao longo da apresentação também, a notação menos, mais. Então, só para destacar ele, só uma figura aí, destacar o Schwarzschild. Bem, esse daqui é o buraco negro desenvolvido na teoria pelo Schwarzschild, e aqui é a simulação numérica, claro, visual, mas já tinha também essas figuras, digamos, precisas de maneira manual, não precisaria ser computacional, só fazia esse detalhamento, e justamente esse efeito de lente, essa visualização aqui, ela nos dá por conta da distorção das trajetórias dos raios de luz. Então, de fato, isso aqui é uma esfera tal qual a do Sol, emitindo material incandescente lá, emitindo luz, só que a gente não consegue visualizar o buraco negro como uma esfera, porque a luz que vai ser emanada por essa esfera, que chama-se de disco de acreção, que na verdade é uma esfera de acreção que está envolvendo em todo o buraco negro, a luz vai sair dali distorcida, e algumas direções vão fazer essas curvas. A matéria em si vai estar ali sendo engolida espiralmente, porém a incandescência do material que envolve o buraco negro, ela não é visualizada como uma bola sólida, como a gente visualiza o Sol, por exemplo, que é uma bola sólida emitindo luz, e a gente vê ela bem redondinha. Já no buraco negro, ele tem esse disco de acreção que vai envolvê-lo, e aí as luzes elas vão se comportar em diversas direções aí, de modo que a gente visualiza partículas que estão incandescentes ou na posição por trás do buraco negro, por exemplo, porque ela consegue dar curva e vir até a nossa observação. Bem, então nesse conceito aí, tem a figura mais específica, que é do Penrose. Recentemente, em 2020, ganhou um prêmio Nobel, dividindo com 2 outros físicos experimentais que conseguiram detectar a existência de fato desses buracos negros, e com a visualização precisa foram
foi concedido ao Penrose essa medalha do Prêmio Nobel, né? Então, ele está aí segurando a medalha do Prêmio Nobel. De fato, o Prêmio Nobel é bem específico, porque ele necessita de três coisas bem difíceis, né? Que seja uma descoberta teórica nova, uma descoberta que seja comprovada experimentalmente e também que os descobridores, ou enfim, as pessoas estejam vivas. Então, essas três condições aí, Penrose conseguiu com esse paper de 65 e os outros 25% os outros 50% foram divididos entre 25% e 25% para 2 pesquisadores experimentais, né, que conseguiram detectar. Bem, na nossa modelagem aqui eu vou tratar de um espaço generalizado de Roberts-Walker, que vai ser basicamente um produto óptico, como eu falei para vocês, ou a notação menos aqui, né? Então, especificamente esse I representa o tempo, e essa função ρ, ela representa a função de expansão desse espaço-tempo. Essa M, diferentemente dos espaços de Roberts-Walker, ela tem curvatura qualquer, só uma variedade riemanniana, e aqui a gente coloca codimensões arbitrárias. Então a gente coloca P, poderia ser eventualmente 2, e aí trabalharia com N, ou poderia ser, por exemplo, N mais M igual a 3, N mais P igual a 3, e a gente trabalharia apenas com superfícies de codimensão 2 aqui, que foi o caso do Penrose. Bem, a métrica é essa daqui, né? Então ela especificamente ela depende dessa expressão aqui, ρ de t, e de acordo com a derivada dessa função ρ, a gente tem várias condições, por exemplo, expansão ou contração, ou ainda não expansão ou não contração, estacionária quando essa derivada é nula. E aí a gente pode dizer especificamente que se você tiver 2 pontos evoluindo por esse tempo aqui, eles vão estar mais distantes quando a ρ é positiva, né? Que é uma expressão bem... A gente pode detalhar isso aqui mais à frente, porém ela é justamente essa condição. Bem, então vamos diretamente à definição de subvariedades totalmente aprisionadas no contexto de produto de um espaço-tempo, né? Que poderia ser produto ou não, pode ser que seja um espaço-tempo. Então, a subvariedade M é totalmente aprisionada se a segunda forma fundamental é tipo-tempo, na mesma direção para todo x não nulo, né? Quando x for nulo, a segunda forma é nula, e aí a gente tem especificamente a segunda forma fundamental aqui para efeitos de contas é a conexão do Levi-Circuit atuando no campo x e toma-se a parte ortogonal, certo? Então, qualquer dúvidas aí, a gente pode falar isso mais à frente, talvez nas perguntas. Mas é a conexão do Levi-Circuit, ou seja, o nábula x, e enfim, toma-se a parte ortogonal. E essa função, ela é dita totalmente aprisionada, essa subvariedade. No caso do Penrose, ele trabalhava especificamente com o vetor curvatura média, que é justamente você aplicar em uma base ortonormal, ao invés de escolher o x diferente de zero, você pega o x igual a 1 é 1, e depois o x igual, e depois um outro x, né, naturalmente, igual a 1 é 2, e faz a soma, e enfim, se quiser dividir por 2, mas o importante é que ela seja tipo tempo, ou seja, esse vetor, quando você faz a média, chama-se h, né, o h vetorzinho, ele é tipo tempo, ou seja, h interno h vai ser negativo. E aí, claro, existem os casos marginalmente aprisionados, em que o h vezes h é tipo luz, e o caso mínimo onde o h é zero, né? A gente sabe na teoria de geometria diferencial, enfim, as superfícies com curvatura média nula são, digamos, extensamente estudadas em ambas as teorias, tanto as teorias do Lorentziana quanto teorias riemannianas, né? São teorias que encontram superfícies mínimas nessas geometrias, como elas, até porque são problemas, são soluções de problemas variacionais. Bem, então dito isso, observe que
aqui a gente tem que esse conceito ele é mais forte do que apenas aprisionado, né, como eu já falei, e ela poderia ser passado ou futuro aprisionada, porque elas têm que ter a mesma orientação, ou seja, para o futuro ou para o passado. De acordo com o que vai acontecer, essa segunda forma fundamental ela vai apontar, teoricamente, a questão de para cima ou para baixo. Bem, especificamente a gente trabalha com um operador de EDP, que é o infinito laplaciano, que ele parece muito como sendo o hessiano, mas na verdade ele é o hessiano aplicado duas vezes no gradiente. Então esse operador ele pode ser visto como sendo o gradiente derivando a norma do gradiente ao quadrado e enfim tira um meio. Esse operador ele tem um máximo, um princípio do máximo que vai ser extremamente importante para as nossas provas, né? Então esse operador ele é uma das ferramentas fundamentais para a prova dos nossos resultados. Bem, aqui também temos a função altura, que ela é importante, ela é considerada como sendo o tempo, né? Se você tem aquela subvariedade, que deixa eu ver se eu consigo modificar aqui para uma apresentação. Se eu consigo colocar uma figura aqui, mas enfim. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui do tablet, mas eu acho que eu vou ter que mudar a apresentação para o tablet. Se você. Isso aí, já apareceu. Já apareceu a outra, né? Já apareceu outra tela, né? Que é a tela do Meet. Pronto, então vou ver se eu coloco aqui. Pronto. Compartilhar. Pronto. Consegue ver as notas aqui, né? Bem. Aqui ele está dando Meet no tablet. A tela do Meet, né? Então deixa eu ver aqui, que voltar para um Meet talvez seja. Aí você pode compartilhar isso. Aí quando você sai, eu vou botando uma apresentação. Você vai botar o tablet, eu vou compartilhar a tela inteira que vai ser mais prático. Bem, aqui já tem a produto cartesiano e aqui a gente vai ter a reta, que enfim, ali é chamado de intervalo I, mas você pode considerar sendo a reta toda e depois só restringe para o intervalo I. Geralmente esse intervalo I é a reta toda. E aqui a gente tem a MN mais P. Bem, nesse produto aqui você vai ter uma subvariedade, que é como se fosse uma curva aqui, enfim, estou desenhando unidimensionalmente a subvariedade, que ela tem dimensão pelo menos 2 aqui no nosso contexto, que é pelo menos a superfície lá aprisionada do Penrose. E essa projeção que a gente fala de função altura é simplesmente você pegar um ponto aqui e projetar a altura dele, né? Então a gente chama aqui de T. Então é o T de cada ponto. Então essa função aí especificamente está associada à função altura. Outra coisa do infinito laplaciano é que você pode escrever aqui o infinito laplaciano de f. Isso daqui é na verdade um meio do gradiente de f aplicado em gradiente de f ao quadrado. Então a gente tem essa configuração, e a outra que eu falei da segunda forma fundamental, só para completar, é alfa de x. Isso daqui é a parte ortogonal da conexão de x do ambiente, né? Então a conexão do ambiente, a gente pega a parte ortogonal. Vocês estão vendo a apresentação? Agora aparece o tablet só. Então vou voltar aqui para o Meet. Pronto, voltou aqui para a apresentação. Bem, então só para funcionar aqui como seria essa projeção, né? Uma figurinha aí, a geometria, então tem que ter algumas figuras além das fotografias. Bem, uma coisa importante que temos antes desse teorema é um corolário que aparece para as funções convexas. O que é uma função convexa?
Essencialmente, uma função convexa, ela é, o termo convexo é de geometria. Então, novamente, se você consegue pegar dois pontos acima do gráfico dela e ligá-los com uma reta. Claro que as retas em variedades vão ser geodésicas, mas a função convexa essencialmente é isso. Isso é rapidamente traduzido em EDP como sendo que o hessiano é não negativo, ou seja, se você pega o hessiano de uma função e aplica no vetor x, que ele é uma forma bilinear, se esse resultado der maior ou igual a zero, sempre é uma função convexa. Você pode observar isso, independente da métrica. Mas a função convexa ela poderia não ser diferenciável duas vezes, é verdade. Mas quando ela for diferenciável duas vezes, ela vai ter essa propriedade e vice-versa. Quando ela tiver essa propriedade de dois segmentos acima do gráfico serem conectados, ela é diferenciável duas vezes quase sempre. Não é sempre, mas é muitas vezes. Você pode ter, por exemplo, um cone. O gráfico de um cone tem uma singularidade, então ele não é diferenciável na origem, porém, se você pegar dois pontos acima de um cone apontando para cima, né, ele é uma figura convexa, então dois pontos sempre são ligados por um segmento de reta que continua acima do cone, dois pontos ali, porém, não é uma função, o gráfico de um cone não dá uma função diferenciável, mas a questão é que quando ela for diferenciável, a derivada segunda, o hessiano vai ser sempre não negativo, né? Então a forma bilinear semidefinida, positiva semidefinida. E ele provou o seguinte, que as únicas funções convexas limitadas por cima são constantes, em uma variedade completa, né? Então se pega uma variedade completa, que completa é que as geodésicas podem ser definidas para todo t, dado um ponto em um vetor v não nulo, então a geodésica naquela direção ela é definida para todo t com gama linha de t igual a v. Então, as geodésicas são definidas para todo t. Se for não compacto, tem comprimento infinito sempre, né? Se for compacto, aí ela pode ficar dando várias voltas como na esfera. Ela está definida até para todo t pertencente aos reais, mas ela fica circulando dentro do mesmo S1, que é um ciclo máximo na esfera. Então, a gente tem essa propriedade das completas. E elas não admitem funções convexas limitadas por cima. Particularmente se você tiver uma compacta, que é o caso da esfera, não admite função convexa, né? Então a esfera ela não admite função convexa, exceto funções constantes, né? Funções constantes elas vão ser convexas por definição, porque o hessiano dela é nulo, e aí, consequentemente, ele é maior ou igual a zero. Então, essa propriedade aí é bem direta. Bem, então esse resultado ele está provado aí nesse livro do Ullrich, é um livro sobre funções convexas, tem vários assuntos, mas o principal esse corolário aí 2.5. E esse corolário ele também pode resultar como ferramenta para resolver para provar alguns de nossos resultados, não todos, mas alguns podem ser provados utilizando apenas esse corolário. Porém, outros necessitam de uma ferramenta analítica mais forte, que é a do infinito laplaciano. Notem que aí é necessário que o hessiano seja não negativo. Já no infinito laplaciano, essa condição, para que ele seja não negativo, não é necessária. Mas se o hessiano for não negativo, que só voltando, se o hessiano for não negativo, então automaticamente o infinito laplaciano também é não negativo ou não positivo também, né? O sinal para os princípios do máximo se torna o princípio do mínimo, então só ajudar a direção que a gente tem os mesmos resultados. Só multiplicar a função com menos 1. Bem, então especificamente quando a gente tem uma função, uma subvariedade mergulhada em um espaço-tempo dessa forma, um GW, a gente vai ter essa equação aqui do infinito laplaciano, conforme calculado. Essa equação ela é fundamental e, enfim, esse alfa aqui, como já dito, é a segunda forma fundamental e ele tem contra o ΔT, né, que é esse campo aqui do tangente aos reais. Então aqui observa-se que a gente necessita que essa função aqui, a gente vai necessitar que esse laplaciano infinito ele tenha um sinal. E claro, quando a gente tiver em expansão, essa derivada aqui vai ter um sinal,
positivo, e quando a gente tiver uma condição de ser totalmente aprisionada, essa função desse produto interno também teremos um sinal, e a esperança é que seja o mesmo para que os resultados fluam na direção correta. Bem, aqui especificamente não foi colocado, mas uma ferramenta crucial, que eu vou novamente voltar aqui à apresentação. Deixa eu ver aqui, para colocar um lema de geometria Finsler. Apesar de que é só uma observação, pois vai funcionar também na geometria riemanniana especificamente. Então vou compartilhar aqui tela cheia. Então, colocando aqui, pronto, mais uma página. Bem, então o lema especificamente é um resultado devido a Luciano Mari, enfim, vou colocar em ordem alfabética aqui, Araújo, que é o Damião, meu colega aqui da análise, Damião Araújo, o Leandro Freitas, que é da UFP, da UFPI, né? Enfim, como eles dizem, UFP. E aí a gente tem também o Mari, enfim, que é um italiano, ele está na Universidade de Milão agora, ele estava em outra universidade na época de Pisa, mas enfim. O resultado deles é mais abrangente do que isso, porque eles trabalham de Finsler, mas especificamente é que se M é uma variedade completa, eles trabalham com Finsler completa, na verdade, Finsler forward, enfim, a tradução seria completa para frente, pois existem dois tipos de completude no Finsler, mas enfim, no contexto riemanniano é simplesmente completa. Se M é completa e U é maior ou igual a zero, e Laplaciano infinito de U é menor ou igual a zero, ou vice-versa, U menor ou igual a zero e Laplaciano infinito de U é maior ou igual a zero, então U é constante. Ou seja, não existem subharmônicas limitadas por cima ou infinitas subharmônicas, na verdade. Então, esse teorema aqui é bastante importante, porque ele vai ser utilizado aqui justamente com o infinito laplaciano. Então, como eu disse aqui, então, esse é o resultado. Eles provaram para o Finsler. Deixa eu só voltar aqui para a apresentação dos slides. Pronto. Bem, e aí, de posse desse resultado, o que é que a gente necessita? A gente necessita mostrar, por exemplo, que se isso daqui for menor ou igual a zero, então quando tiver expansão, por exemplo, o rho' vai ser positivo, e quando for passado aprisionado também, alfa interno ΔT vai ser negativo. Então acaba que você tem, não positivo, na verdade, porque o gradiente de H poderia ser zero. Então, quando o gradiente de H for diferente de zero, seria negativo. E aqui você teria um sinal. Então essa função seria, na verdade, superharmônica. Então o Laplaciano de infinito de H, ele seria menor ou igual a zero, e consequentemente, se o H tiver uma limitação por baixo, ela vai ser constante. Então é isso que vai acontecer, que a gente conclui o teorema. A prova é diretamente utilizando essa inequação aqui do lema. Então a gente pode falar dessa seguinte maneira, né? Variedades, subvariedades completas, limitadas do passado, ou seja, com a função altura maior ou igual do que um valor. Coloquei zero ali, mas poderia ser qualquer constante.
maior ou igual, só fazer uma translação, maior ou igual do que limitadas do passado infinito, ou seja, a função h é maior ou igual do que um certo valor a pertencente aos reais, se negativo ou positivo, em um espaço nunca contrativo, ou seja, o nunca contrativo é só uma questão técnica que quer dizer que aquela derivada é maior ou igual a zero. Então, na verdade, que a derivada maior ou igual a zero seria dessa maneira. Só voltando aqui, então a derivada aqui maior ou igual a zero, isso daqui passado aprisionada, então seria especificamente esse H seria, deixa eu ver aqui, positivo, esse daqui nunca contrativo, na verdade, deixa eu ver especificamente aqui, isso, nunca contrativo, a palavra significa dizer que ela é especificamente com rolinha maior ou igual a zero, então esse valor aqui seria negativo, portanto, quando você coloca o sinal de menos, ele fica maior ou igual a zero. Então, tem essa especificidade, e aí temos o teorema. Então, temos que ela deverá ser contida em slides, que só para especificar aqui essa ideia, só substitui essa palavra aqui, nunca contrativo, por nunca expansivo, onde aí o rolinha seria maior ou igual a zero. Então aqui tem só essa questão técnica aí de expansão. Então o resultado em si, só colocar aqui novamente a apresentação. Tela cheia. Aqui. Então, especificamente, deixa eu ver aqui. Pronto. Então, especificamente essa expressão aqui, pessoal, seria não, vou colocar never expanding. E aqui trocar por contracting. Aqui especificamente a gente tem que never expanding, quer dizer que o rolinha é menor ou igual a zero. Fosse, deixa eu ver aqui, que é justamente o que a gente escreveu, e a gente vai ter que o alfa de t del t, isso daqui é menor ou igual a zero. Então nessa configuração, deixa eu ver aqui o que a gente tem especificamente, só apagar aqui para ficar mais, tem mais um espaçozinho aqui. A gente vai ter que o rolinha vai ser no never contracting, do jeito que está aqui, só never contracting, então quer dizer que ele é uma espécie de expansivo, ou seja, ele é maior ou igual a zero e alfa do grande. Na verdade estava correta a expressão inicial, certo? Só verificar aqui as equações, na verdade. Então com essas duas condições aqui, especificamente como estão aí no teorema, você observa aqui que esse laplaciano ele vai ser menor ou igual a zero, isso aqui é maior ou igual a zero, então especificamente esse laplaciano ele é menor ou igual a zero. Esse laplaciano sendo menor ou igual a zero, e ele vai ter a condição também que o h está limitado do passado infinito, então a gente teria essas duas condições especificamente bem importantes, que é h maior ou igual do que uma constante aqui, eu vou chamar de menos a ao quadrado, só porque
poderia ser negativo. E por outro lado, a gente tem que o infinito laplaciano de h é menor ou igual do que zero. Isso daqui implica pelo princípio do máximo do Araújo, Freitas e Mari, que h é constante. Mas se o h é constante, novamente para aquela figura, isso significa que a nossa figura aqui, esse t vai ser sempre constante, porque aqui a função altura é a projeção. Então a nossa figura ela vai ser especificamente dessa maneira. Então a nossa subvariedade ela vai estar contida. Ela pode até não ser uma m toda, mas ela vai estar contida. Tem essa propriedade aqui, que é que o sigma n vai estar contida na m n mais p. Então, enfim, esse p poderia ser seria uma superfície aí contida nesse slice. Bem, então especificamente esse é o resultado e a gente pode aprimorar ele, a gente está avançando aí no tempo, com a segunda forma fundamental. Especificamente a gente pediu aqui para o teorema que fosse somente uma condição do gradiente de h, mas a gente poderia pedir uma condição para todos os x, e com isso a gente consegue um resultado a mais, é que esse slice ele deve ser crítico, ou seja, ele deve ser especificamente a propriedade ou linha desse slice T0 tem que ser zero. E aí é que mora o segredo. Por exemplo, se a gente tiver uma configuração desse tipo aqui, esse slice T0 aqui do dCiter é a única possibilidade. Então nossa subvariedade que inicialmente estaria aqui em todo o ambiente, especificamente ela tem que estar nesse slice aqui, que é o t igual a zero, que é um ponto de mínimo do dCiter, que é o dCiter. E mais ainda, nesse slice aqui, a gente sabe que a condição f' de t 0 igual a zero. Note que na outra configuração a gente poderia ser qualquer slice. Se a gente tivesse somente a condição em alfa gradiente de h seria qualquer slice, porém aqui é a condição alfa do x qualquer. E note que para provar esse resultado a gente só necessita da convexidade. No mesmo, já pela hora, ainda tem espaço para as perguntas, na mesma ideia, a gente só teria necessidade que a função h, que é a função tempo aí, fosse convexa. E de fato ela vai ser, o tempo vai ser convexo, e ela sendo convexa deve ser constante, porque são as mesmas condições, os princípios do máximo são idealmente os mesmos, e a gente consegue observar que se a gente tiver a condição de que essa expansão for sempre positiva, então não vai haver nenhuma, né? Se a gente tiver um tipo de expansão ao invés do dCiter, que tem uma parte contrativa e outra parte expansiva, a gente não teria especificamente nenhum tipo de variedade totalmente aprisionada. Consequentemente não tem as compactas, só que o resultado de compacta também já é provado usando o próprio laplaciano, não necessariamente o infinito laplaciano, mas eu coloco aqui como um dos corolários. Tem alguns exemplos que a gente pode estudar. Essas totalmente aprisionadas, elas vão diferir basicamente no contexto não compacto, que é justamente quando a gente tiver o espaço hiperbólico, que ela o espaço hiperbólico cartesiano H é totalmente aprisionada e é limitada do passado infinito, né? Então aqui, novamente, deixa eu ver aqui, estou na apresentação do MIS, né? Tablet, né? Pronto. Então, nesse especificamente, a gente pode pensar aqui no espaço hiperbólico. Vou fazer aqui a figura, que tem as equações. Mas essa figura aqui do espaço hiperbólico, o H2, ela é totalmente aprisionada. Aqui o alfa é totalmente futuro aprisionado, o alfa de x vai ser um vetor múltiplo da posição, e ele aponta para o futuro. Então ele é um lambda p. E aqui nesse caso ele está diretamente múltiplo da posição. E aqui nesse caso, especificamente ela é limitada por baixo, né? Que pois o tempo é sempre
maior ou igual do que 1, por exemplo. A gente começa com o parâmetro 1, isso daqui num Laurent-Minkowski L4, por exemplo. Então a gente tem esse especificamente. E essa configuração ela é totalmente aprisionada, limitada por baixo, porém observem que ela é futuro aprisionada e limitada por baixo. A configuração deveria ser o contrário para a não existência, né? Então esse tipo de função convexa que existe, essa figura é convexa, né? Dois pontos que sempre podem ser ligados. O que não poderia ser o contrário, né? Uma coisa do tipo, note que esse daqui, a partir de baixo, a flexão vertical, ela já é passada aprisionada e limitada por cima. Então, se a gente troca essas posições aí, vão existir de fato superfícies aprisionadas, não compactas até. E especificamente, a gente também tem um exemplo de uma que é aprisionada, ou seja, o H vezes H é menor que zero, e a gente tem que o H de T vezes algum X, um X específico, interno alfa de X é igual a zero. Então, tem essas duas condições aqui falhando. Então, essa daqui é aprisionada, então é trapped. E essa daqui é não totalmente aprisionada, porque para ser totalmente aprisionada, isso aqui deveria ser x diferente de zero, certo? Isso aqui deveria ser negativo. Bem, voltar aqui para a apresentação. O exemplo está especificamente aqui, está no artigo também, um exemplo mais técnico, mas enfim, podem ser verificados. Essencialmente essa daqui, x, a ln de y, onde a gente monta o modelo do semi-espaço, então é um modelo diferente daquele que foi feito ali na figura. Então ela é aprisionada, totalmente aprisionada. Bem, outros exemplos de totalmente aprisionadas são as esferas no buraco negro do Schwarzschild. Então, no modelo do Schwarzschild. Então, nesse modelo, as esferas, quando R é menor do que 2m, o H, interno H, é menor que zero, porém, elas são também totalmente futuro aprisionadas, são compactas. Um fato específico é que aquele modelo do Schwarzschild não pode ter uma caracterização com um produto GRW expansivo ou contrativo, porque elas são compactas, então são limitadas por cima e por baixo no tempo. Qualquer modelo contrativo ou expansivo proibiria a existência dessas superfícies totalmente aprisionadas, futuro aprisionadas no caso. Independente do modelo, elas deveriam ser limitadas por baixo ou por cima, e aí essa não tem existência. Conclusão, especificamente, é que a gente consegue esses resultados pelo princípio do máximo para infinito laplaciano, consegue também, utilizando funções convexas, né, alguns resultados, uma boa parte, e a gente consegue também algumas condições para as aprisionadas. Então, a existência, quando é que ela é totalmente aprisionada e não é aprisionada, enfim, alguns resultados. Tem alguns trabalhos ainda em aberto para se pesquisar, quando que uma superfície aprisionada implica na existência de uma totalmente aprisionada. Então, especificamente, você teria, vou fazer a figura aqui que é mais simples de se entender, mais rápido até. Essa mudança de tela que demora um pouco mais, mas enfim. Então, especificamente, você teria aqui uma superfície que inicialmente não é uma esférica, mas ela implicaria na existência implicaria que vai existir uma que é totalmente esférica nessas condições. Aí aqui pode ser algum fluxo atuando em uma trapped ou aprisionada e implique em uma totalmente aprisionada, totally trapped. Isso daqui, claro, o desenho é o caso compacto, mas você pode imaginar também o caso não compacto, né, que é um pouco mais complicado. Bem, especificamente alguns trabalhos foram utilizados, né? Então aqui tem o da Andrade, enfim, alguns trabalhos de superfícies,
de superfícies aprisionadas, né, do Penrose, que é justamente esse trabalho de 65. Deixa eu só voltar aqui, porque eu estou falando. Pronto. Esses daqui são as referências principais. Alguns trabalhos aí que tem esse trabalho da Maria, enfim, com Calvi e Ramon, o trabalho principal. E tem também alguns trabalhos, enfim, que a gente utilizou, que foi, por exemplo, esse aqui do Penrose, que é a ideia inicial. Também essa das funções conversas. Eu confesso que esse das funções conversas a gente veio ver depois como é que funciona. E de fato ele resolve alguns dos resultados, não resolve todos, pois a gente necessita do princípio do máximo para o infinito laplaciano, que enfim está lá citado no artigo também, mas eu não coloquei especificamente aqui nessas referências, mas enfim. Então aqui agradeço aí a todos pela paciência e ouvir. Eu vou abrir agora a sessão. A gente acha que é a posição do problema que essa internet, ainda bem que eu ficava. Essa internet lá é. Mas se acompanhar os cenários, vem a apresentação, as mesmas das ideias a gente ainda tem as notas, a gente está tendo algumas perguntas. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Né? Só o áudio, então. Obrigado. Mais alguém tem pergunta? Eles sempre são apanhados. De qualquer modo, eu tenho umas perguntas. Na verdade, bastante o cenário extremamente. Na verdade, eu quero ficar com as anotações. Tem alguma aplicação dessa abordagem que vocês estão para caracterizar, por exemplo, as sucessões verbais que você teria para fazer a caracterização da termodinâmica em quatro termos? Bem, especificamente eu não sei dessas aplicações do nosso trabalho porque foram de não compactas, né? Então a principal aplicação das não compactas seria a separação no espaço temporal entre o passado e o presente, né? Então especificamente a interpretação que eu dou aqui desse caso não compacto é justamente essa figura aqui vou colocar aqui o caso não compacto do espaço hiperbólico, né? Que é justamente o exemplo aqui que eu falei no final, que é esse aqui. Então quando você tem aqui essa caracterização, você tem um ponto, ele vai estar separado desse daqui. Então esse ponto aqui ele pode até fluir daqui para cá, mas ele não pode voltar aqui fechando a geodésica, né? Ou a curva causal, não precisa ser geodésica, né? Mas uma curva causal, tipo tempo, tipo luz ou mista. E aqui nesse caso do buraco negro a gente também tem a mesma propriedade, né? Você não pode retornar daqui, né? Você tem aqui esse ponto de não retorno e você tem aqui esse ponto. Então um ponto aqui ele até pode, a geodésica ela flui daqui para cá, a curva time-like, né? Mas ela não flui de volta, né? Então, vou colocar aqui em vermelho, que não acontece, né? Isso aqui. Então, nesses efeitos, o que é que a gente estuda? A gente estuda essas superfícies que separam, só que elas são não compactas. E aí a única, quer dizer, uma única não, mas uma possibilidade é esse do H2, que ele está separando especificamente uma região não compacta de outra região não compacta. Especificamente de questões de termodinâmica, eu não cheguei a me aprofundar nessa parte. Porque assim, você vê essas questões de simetria, fica parecendo bem essa separação do passado, né? Nessa separação fica parecendo bem a função de certo tempo, mais e aquela coisa das regressivas. Eu sei que o pessoal estudou muito os trabalhos que você estudou, né? Eu não sei se ele só é
Enfim, de repente aí surgiu uma colaboração aí, né? Uma outra coisa também é a questão da observação de efeitos quânticos em buracos negros. Porque tem um tema também que tem de literatura nessa observação de efeitos quânticos em buracos negros, né? O efeito quântico ele ocorre, né? Dentro do buraco negro na evaporação de Hawking, né? E dentro desses não compactos já existem alguns experimentos, talvez algumas partículas aí que elas acabam também voltando para o passado, né? Isso, porque a mecânica quântica ela é construída de tal forma que ela não garante de forma generalizada uma relação causal bem definida, ou seja, você tem uma relação causal bem definida de forma geral com a mecânica quântica. Então, você tem alguns exemplos de observações experimentais, como o próprio experimento da escura atrasada, né, que é a fenda dupla, para o ordinário da partícula, e a experimento da escura atrasada, ele introduz a ideia de que você tem uma escolha atrasada, ou seja, ela se perguntando de forma arbitrária o futuro, ela pode modificar o comportamento da partícula no passado. Essa questão de partículas voltam ao passado é bem explicado devido a essa relação de não causalidade do meio. A não causalidade, né? Então acaba. A causalidade, ela tem estudos que mostram que foi meio buraco negro, provavelmente deu problema. No buraco negro é a questão da evaporação de Hawking. Ele vai funcionar como a curva, a questão é que a curva ela não pode fechar, né? A curva especificamente do desenho lá, deixa eu ver aqui novamente, ela não poderia fechar nessa especificidade. Então, para a gente aqui da matemática, tanto faz se essa superfície que está separando essas duas regiões é compacta ou não. Então, no caso aqui do buraco negro, ela é uma região compacta, e no caso dessas regiões não separação entre causais, né? Separação entre o passado e o futuro, é não compacta. E aí, claro, uma evaporação de Hawking seria uma maneira, um análogo de uma volta ao passado, na causalidade aqui. E os efeitos da evaporação de Hawking, não sei se é especificamente quântico, eu creio que sim. Especificamente quântico, né? Então a coisa deve funcionar de maneira, digamos, similar. Só que um é não compacto e o outro caso é compacto, né? Até porque os físicos da gravitação, enfim, o próprio Senovilha, ele estuda apenas o caso compacto, né? Então ele acaba, digamos, deixando de mão esse caso aí não compacto, que seria essa separação separação causal, né, digamos assim, do passado e futuro. Beleza. Não tem um pouquinho de verdade essa questão de você estudar essa porque a ideia é que o pessoal tem que tomar a gravidade pode se encaixar no contexto de teorias de gravidade baseadas nesse estudo. Você tem esse efeito de segurar. Então, tem mais que a física e essa aqui que vocês estão estudando também foi muito estudado garantir aí vamos dar uma situação. É isso, só para saber dela, né? Pronto. Agradecer, obrigado. Eu que agradeço aí pelo convite. Esperamos no futuro ter. A gente, na verdade, espera no futuro ter trazer também. Para que a gente organizar alguns eventos. Pronto. Especificamente, alguém tiver alguma ideia de colaboração também aí que possa dar uma visualização mais física, né? Também aí pode entrar em contato. Principalmente essa aqui. Né? O Elias.
dúvidas, fica aí esse canal aberto. Acho que a gente pretende usar os eventos de física, esse ano a gente já vai Pelo menos, né? pelo menos está mais próximo aqui, né? Então, Oi? pelo menos o Elias está próximo aqui, então pode. Valeu. Você depois mandou os slides pelo e-mail, eu vou começar a fazer para ele. Pronto, mando os slides aí, que já tem especificamente, basicamente tudo, e tem o trabalho também, né, que é, enfim, lá está mais detalhado, mas especificamente. Isso, você puder mandar os artigos também, você mencionou no início dessa semana. Pronto. Obrigado. Liberar os estudantes que eles têm aula agora, valeu pessoal, até semana que vem. Você lembra o Jonathan essa apresentação para ele, Jonathan? Isso, perfeito, professor. Sim. Parabéns, professor, pela apresentação. Obrigado. Obrigado, Júlio. Valeu. Então, pronto aqui. Aqui a apresentação.